E para falar um pouquinho mais sobre essa síndrome, eu estou aqui com uma neurologista, que é a Maria Eulina, e ela vai contar um pouquinho mais para a gente sobre o diagnóstico. Quando é que os pais devem se preocupar? Quais são os primeiros sintomas que o paciente pode ter? Então, na verdade, assim, a gente não está falando de uma doença nova, né? Já tem muito tempo já que se sabe dessa doença, mas ela não é muito comum, tá? Então, assim, a nível de mundo, 3 casos para cada 100 mil indivíduos. A nível de Brasil, atualmente, 700 casos por ano. Né? Nossa, E é a gente raro mesmo. tem assim, uma variedade dentro do quadro clínico, por isso que não é tão fácil a gente fazer o diagnóstico. Uhum. Então, assim, na maioria dos casos, não sempre, né, você tem algumas crianças que no primeiro ano, segundo ano de vida, já começa com um pequeno atraso, que às vezes é tão discreto que a família não percebe. Aí depois, lá pelos 4 anos mais ou menos, já tem a queixa que em geral leva ao neurologista, que são crianças que começam a perder a força nos membros, então são crianças que começam a cair. Começam a cair, a mãe acha que estão desajeitados, o que aconteceu, mas acaba levando para nós. Isso evolui com uma fraqueza mais importante, aí quando chega a gente vê um aumento da panturrilha, que é esse músculo que fica atrás da perna, Aham. então fica bem aumentado e, além disso, a gente vai evoluindo com essa perda progressiva. A criança tem dificuldade ao sentar-se no chão de levantar-se, precisa do apoio das mãos. Em geral, lá pelos 8 a 12 anos, muitas dessas crianças vão para a cadeira de rodas por perda de força. E em torno de 12 a 18 anos, a gente tem um envolvimento cardíaco, porque o coração também é um músculo, né? Então, essas crianças vão apresentar manifestação cardíaca e respiratória, porque para haver uma respiração, a gente precisa do músculo que chama diafragma, que está abaixo dos pulmões. Então, assim, mas há uma variedade de quadro clínico. Você vê o Guilherme, é uma criança grande que tem o cognitivo preservado, que é uma criança que ainda está deambulante, né? Uhum. Então, assim, isso também dificulta o diagnóstico. Entendi. E o tratamento é só com remédios hoje em dia? O tratamento, na verdade, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, a gente precisa de fisioterapia, que é voltada para esse quadro clínico, né? A hidrocinesioterapia, que é fisioterapia dentro da água. A psicologia é muito importante também, por exemplo, o Guilherme é um menino inteligente, o cognitivo está preservado, então, como fica a parte emocional dessa criança? Tudo isso tem que ser levado em conta. Com relação à medicação, há algum tempo a gente vem usando a corticoterapia. O corticoide ele é um anti-inflamatório e ele vai diminuir a velocidade de piora, porque é uma doença progressiva, né? Mas não vai impedir essa piora. Atualmente a gente tem, inclusive, uma medicação que é de alto custo, que é o Ateluren, que ele vai agir exatamente produzindo aquela proteína que falta no Duchenne. Só que é de altíssimo custo, de difícil acesso. A maioria das famílias estão entrando via judicial e não é para todos os casos. Né? Então, geneticamente é para o nonsense, que não é o mais frequente, crianças com mais de 5 anos e que ainda estão caminhando. Então, tem uma indicação bem precisa. Dá para ter uma qualidade de vida com todos esses tratamentos à disposição? Sim, a gente tem realmente assim uma diminuição da velocidade com a corticoterapia, mais a fisioterapia, psicologia, pedagogia. Algumas crianças têm dificuldade na escola. E isso tudo faz com que haja uma melhora da qualidade de vida. É muito importante a família compreender que essas crianças vão evoluir de forma diferente uma da outra. Então, quando eu falo assim, de 8 a 12 anos pode ir para a cadeira de rodas, não necessariamente, né? É muito importante a família aderir ao tratamento, o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível, por isso o pediatra tem que estar atento, porque é ele que vai ver, num primeiro momento, essa criança. Aham. Então, sim, há uma melhora de qualidade de vida desde que adequadamente tratado. Doutora, muito obrigada pelas suas explicações. Um bom dia. Seja Obrigada. sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada.